noite, meu amigo, você que nos acompanha no nosso programa Fé Católica. Bem-vindo a este momento da nossa conversa sobre aspectos fundamentais da nossa fé. Nesse mês de outubro, estamos conversando sobre o mês missionário, a importância de cada cristão tomar consciência do seu protagonismo missionário dentro da igreja. Vamos começar o nosso programa de hoje com a oração do mês missionário. Senhor nosso Deus, Pai de todos os seres humanos, faze com que nós cristãos, ungidos com a força do Espírito Santo, cooperemos com a sua missão até os confins do mundo, testemunhando Jesus e anunciando o Evangelho do Reino, com urgência, respeito e gentileza. Que o Senhor Jesus, o grande missionário do Pai, nos abençoe e infunda em nós esse desejo de assumirmos a missão que nos compete como igreja, como discípulos e discípulas de Jesus. Esta semana estamos conversando sobre os diversos conselhos missionários, estes organismos da igreja que ajudam o Papa nas pontifícias obras missionárias, que ajudam o Papa na formação, na divulgação e na ação missionária de toda a igreja. Hoje vamos falar sobre o COMISE, o Conselho Missionário de Seminaristas. Ele é um organismo que se dedica a formar, a animar, a articular e a cooperar na missão dos seminaristas e alunos das casas de formação religiosa. O COMISE foi fundado em 1919, no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, em consonância com a evangelização da Igreja no Brasil. O objetivo principal do COMISE é inserir a característica missionária na formação dos nossos futuros padres. Ele tem várias atividades: organizar encontros para refletir e estudar os temas de espiritualidade e formação missionária com os seminaristas, promover atividades missionárias para os seminaristas, como simpósios, congressos, retiros, formação missionária, participar de cursos, formações, eventos e congressos missionários. A Comissão Nacional dos COMISE, também conhecida como COMISE Nacional, foi criada no ano de 2015, justamente para coordenar as atividades e unir os COMISEs em âmbito nacional. Além do COMISE, vamos falar hoje sobre um outro importante conselho missionário da Igreja do Brasil. Com certeza vocês já ouviram esta sigla em algum momento de algum programa, de alguma pregação, em alguma homilia. Estou me referindo ao CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. O CIMI, como o próprio nome diz, tem o seu olhar voltado para a missão entre os povos indígenas. E ele tem diversas frentes de atuação. A primeira delas é a terra, a atuação prioritária do CIMI. É o apoio à luta dos povos e comunidades indígenas pela recuperação, demarcação e garantia da integralidade dos seus territórios. Nós sabemos que a terra é condição de vida e de realização plena da cultura de cada povo indígena. Nessa perspectiva, o Conselho Indigenista Missionário assume como bandeira de luta a proteção dos territórios de todos os povos indígenas, inclusive daqueles que permanecem sem nenhum contato com os não indígenas. Outra frente de ação do CIMI é o movimento indígena. Ao longo destes 500 anos, os povos indígenas foram encontrando maneiras criativas e diferentes de resistir à opressão e às tentativas de extermínio. Nas últimas 3 décadas, surgem de maneira articulada inúmeras formas de organizações, de articulação, de mobilização que constitui hoje o movimento indígena. Este movimento é um instrumento importante de luta na defesa dos direitos dos indígenas
e é um espaço para a construção de propostas comuns para a consolidação dessas alianças. O CIMI, então, atua como um parceiro nessas lutas do movimento indígena, informando, discutindo possibilidades e caminhos e apoiando todas as suas iniciativas. Outra frente de atuação do Conselho Indigenista Missionário são justamente as alianças, o compromisso na defesa da vida e dos direitos indígenas, que implica um projeto de transformação ampla da sociedade brasileira. É fundamental consolidar alianças na perspectiva da construção de uma nova ordem social, que se baseie na solidariedade, no respeito à dignidade humana e à diversidade étnica e cultural. O CIMI visa, assim, a partir da sua atuação, estabelecer alianças com setores da sociedade civil, com organizações latino-americanas, com grupos e entidades de solidariedade e cooperação internacional, no sentido de assegurar aos povos indígenas as condições para a conquista da sua autonomia. Uma outra frente na qual o CIMI age é a formação a serviço da autonomia destes povos. A formação é compreendida pelo CIMI como um processo integral, construído coletivamente e fundamentado na prática social. Assim, a formação acontece na própria atuação, na reflexão permanente sobre os desafios, perspectivas, caminhos, a partir da experiência de cada comunidade indígena, de cada povo e organização. A formação é um instrumento indispensável a serviço das lutas dos povos indígenas hoje e imprescindível para uma atuação missionária. Por isso, ela é uma prioridade no CIMI desde a sua origem. Ainda uma outra frente de ação do CIMI no meio dos povos indígenas é a educação, a saúde e a autossustentação. A atuação do CIMI nessas três dimensões tem como base o reconhecimento e a valorização das formas próprias de cada povo conceber e construir a sua vida. Neste sentido, é necessário conhecer e compreender em profundidade e respeitar radicalmente as diferentes cosmovisões, as diferentes visões de mundo, construindo com cada povo indígena e a partir dos seus próprios sistemas as ações diferenciadas de atendimento à saúde, de escolas específicas, de propostas autossustentáveis. A atuação do CIMI, então, tanto nas aldeias quanto nas esferas do poder público, assume essa perspectiva como uma condição para a concretização dos projetos de futuro de cada povo indígena. Outra preocupação do CIMI é a questão dos indígenas na cidade. Nós vemos que as intensas e constantes pressões sobre os territórios e culturas indígenas acabam resultando na migração destes povos inteiros ou de algumas famílias para a cidade. Na busca por melhores condições de vida, muitos indígenas têm se deslocado para os centros urbanos e esta situação se coloca como um novo desafio para a atuação do CIMI. É necessário conhecer melhor essa realidade, os motivos que vão empurrando algumas famílias indígenas para fora de suas áreas tradicionais e iniciar um diálogo sistemático com eles, na perspectiva de garantir os seus direitos e articular suas lutas à questão indígena mais ampla. Porque, na maioria das vezes, vemos que os indígenas vindo para as cidades ocupam as periferias, ocupam espaços sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum saneamento e quase sempre são deixados à própria sorte. Percebemos então que são muitos os organismos relacionados à vida e à missão da Igreja. E percebemos também a importância do CIMI, de um conselho missionário que se liga diretamente aos povos originários, àqueles que há 500 anos resistem por demarcar seus territórios, mas também por demarcar os seus direitos como pessoa, como cidadãos deste país que eles são. Vamos pensar nisso.
o quão larga é a nossa missão como cristãos. Quão largo e amplo é o campo de ação missionária que cada um de nós pode assumir. Deixo a você o meu abraço e voltaremos a nos encontrar no nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.